Glória a Deus, estamos aqui na segunda aula do nosso curso Start, né? Seja mais uma vez bem-vindo a mais uma aula. Essa aula de hoje, né, vamos falar sobre conhecendo a Trindade, conhecendo Deus Pai, conhecendo Deus Filho, conhecendo Deus Espírito Santo. Que seja uma aula de muita graça, de muita luz, né, da palavra de Deus a nós, né, que traga fome sobre a sua vida, que você tenha condições de conhecer mais o Senhor, aprender mais dele, da vida que ele tem para nos dar, e que seja um momento muito proveitoso. Então vamos orar rapidinho aqui. Meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais esse momento, por mais essa palavra, que não seja a minha boca, Senhor, ministrando, mas seja a tua boca. Que seja a tua graça, Senhor, derramando sobre nós, não conhecimento, mas derramando vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus, para todos sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Então a gente vai falar sobre conhecer, né? Conhecer a Trindade, né? O que é a Trindade, né? A Trindade é o termo, né, o que foi mais estudado teologicamente na Bíblia é a Trindade. De todos os assuntos que a Bíblia aborda, a Trindade foi o mais estudado, o mais vasculhado, o mais aprofundado. Então a gente vai aprofundar um pouco aqui, se é possível, né, da grandiosa presença de tudo aquilo que envolve o assunto que é o nosso Pai, o nosso Deus, né, daquilo que cabe ao ser humano conseguir conhecer a Deus e, como diz a palavra, né, que a gente prossiga a conhecer a Ele a cada dia mais, e existe uma infinidade, né, da presença dEle, da palavra dEle para chegar ao nosso coração. Então seja um momento muito proveitoso. Essa aula é um pouco mais extensa, eu vou fazer umas divisões de alguns minutos, né, a menos, né, para a gente fazer uma quebra e a gente ter um pouco melhor de aproveito, né, para a gente não ficar muito tempo numa aula só, fazer ela um pouco mais picada, mas que a gente consiga chegar nesse assunto, né, o mais profundo possível. Falando sobre a Trindade, o que a gente tem que falar primeiro, né, o que é a existência, né, que é a existência do Deus Trino, né, o Deus Trino, né, são três partes: Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles são igualmente divinos, né? Deus Pai não está acima e nem está abaixo, né, do Deus Filho, né? E isso invariavelmente também acontece, né? E eles têm uma importância equivalente, né? São três pessoas distintas, totalmente distintas, né? Mas como um único Deus, né? Ele é o Senhor. A Trindade é o ponto bíblico mais estudado na história, né? Como eu já comentei aqui, é o termo, né, teologicamente mais estudado profundamente, né? Então, para nós é muito claro, né, sobre a Trindade de Deus e como existe esse elo tão profundo em Deus, né, que o homem tem dificuldade de entender, mas que em Deus é muito natural, porque as coisas de Deus são espirituais e não naturais ou carnais para o homem. Então, para o Senhor, a Trindade, né, essa conexão que existe, essa unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela é algo mais perfeito de tudo que existe, né? Então a gente conhecendo a Trindade lá no Antigo Testamento, né, lá em Gênesis 1:26, diz assim: então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Dominem sobre peixes, árvores e tudo mais, toda a criação. Mas nesse versículo aqui em Gênesis 1:26 ele fala façamos. Peraí, Deus estava lá sozinho e ele disse, né, a palavra façamos, como se ele tivesse alguém junto com ele, porque Deus não estava sozinho. Ele estava junto, né, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Então, existia ali um diálogo entre eles sobre toda a criação, sobre todo o projeto que eles tiveram, né, que nasceu do coração do Pai, mas que só foi concluído esse projeto de Deus com o Deus Filho e com uma participação exponencial e essencial do Deus Espírito Santo.
Então eles são um, os três são um. Alguns acreditam no termo majestático. O que seria esse termo majestático? É de majestade mesmo, né? Ou uma forma usada, né? Uma forma usada por reis, né? Contudo, não há um embasamento bíblico. Nós não fomos criados à semelhança de anjos e nem eles participaram desta criação. Os anjos não participaram desse processo de criação. Em Gênesis 3, 22, diz assim: então, o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Opa, olha como que Deus falou. Agora o homem se tornou como um de nós. Olha, a gente vê novamente no plural, né, esse contexto ali do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo lá na criação juntos. Em Gênesis 11, 7 também diz assim: vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Aqui é a história da Torre de Babel, né? E Deus novamente fala: vamos descer e atrapalhar esse projeto maligno desses homens, que era esse projeto do homem querer chegar ao céu e se igualar a Deus. Então a gente vê que Deus novamente diz no plural: vamos descer e atrapalhar. Vamos quem? Nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por aí vai. No Antigo Testamento tem outras demonstrações, né, da Trindade e dessa conexão perfeita de Deus entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade agora no Novo Testamento, né? Ela inicia o Novo Testamento com ensinos mais explícitos da Trindade, né? Membros da Trindade com ações distintas. Lá em Mateus 3, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Primeiro Deus fala lá do céu. O Deus Filho sendo batizado na terra. E o Deus Espírito Santo vindo sobre Jesus para lhe conceder poder. Quando nós estudamos e meditamos na palavra, nós vamos vendo que Jesus fez todas as coisas, não porque simplesmente ele era Jesus, mas porque sobre Jesus estava, em Jesus, na verdade, não sobre, mas em Jesus estava o Espírito Santo de Deus. Jesus viveu o que ele viveu e fez o que fez através do poder do Espírito Santo de Deus. É essencial para qualquer um de nós termos uma vida em Deus, mas estarmos em Deus e podemos acessar as coisas em Deus através do Espírito Santo. É essencial a presença do Espírito Santo. E Jesus não teria feito o que fez sem este poder. Até mesmo quando Jesus estava indo ao céu, ele falou para todos eles: olha, vocês receberão poder, que vão descer do céu, um poder sobre vocês, e vão capacitar vocês a serem testemunhas. Vocês vão receber um poder para testemunhar, para curar, sinais dos céus vão seguir vocês, enfermos serão curados, e por aí vai. Por quê? Porque era necessário a presença do Espírito Santo de Deus. Então a necessidade dessa unidade, tanto em Deus, do projeto, quanto Jesus, aquele que veio e se entregou, quanto o Espírito Santo, aquele que é o dono da caixa de ferramentas, né, que executa todas as coisas, a gente percebe, né, a perfeição do elo, né, dessas três partes, que elas são tão juntas, que elas são uma
única pessoa, mas ao mesmo tempo três. Essa é a grandiosa chave, né, da Trindade. E são três pessoas tendo ações diferentes, né, que pela unidade são apenas uma. Esse é o grande detalhe, né, da Trindade, e é perfeito isso, né? Agora vamos pegando algumas afirmações bíblicas, né, sobre o Deus Pai, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldade com esse assunto, é um assunto tão simples no caso hoje para nós, mas há uns anos atrás, há 200, 500 anos atrás, quando se estudava um pouco mais a Bíblia, né, e não tinha-se tanto conhecimento como se tem hoje, existia sim muitas dúvidas em relação a esse assunto, né? Então o Deus Pai, o Deus da criação, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E esse verbo criou, o verbo criar aqui, né, em hebraico, é a palavra bara. Bara. A palavra bara. Somente Deus tem uma exclusividade de criar. Somente Deus tem esse poder, essa exclusividade de criar. Nós humanos, nós não criamos nada, nós transformamos, pegamos algo da natureza, algo que está disponível a nós, transformamos em outras coisas, mas nós não criamos coisas novas. Tudo está disponível aqui na Terra, em outros planetas, nos oceanos, tudo está pronto, tudo está criado, Deus criou, e esse criar vem dessa palavra, a palavra bara em hebraico, né? E ele que tem essa exclusividade de criação, ele que governa sobre tudo isso que criou. Ele criou e ele somente Deus pode e tem esse acesso de criação. Então disse Deus, né, disse Deus, né, mostra a vontade soberana dele. E ele criou todas as coisas pelo seu próprio desejo soberano, sobre o próprio entendimento e pelo seu próprio plano que ele teve no início de tudo, aonde no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, o tempo de Deus, ele consegue enxergar todas as coisas, e no tempo Cronos vai sendo executado todo o plano e todo o projeto que o Senhor já tinha criado desde o início de tudo. E o Deus Pai, né, o Deus da criação, ele tem um caráter. E qual que é o caráter de Deus? Nós só conseguimos compreender perfeitamente o caráter de Deus quando nós nos aprofundamos na leitura da palavra, quando nós deixamos a palavra falar quem Deus é, para que nós possamos aprender quem Deus é. Deus não é um ser soberano apenas, mas dentro de uma caixa onde que o homem estipula para ele o que ele é e o que ele não é. Deus é muito além disso, então para que nós possamos conhecer mais o Senhor, nós precisamos realmente estudar profundamente e pedir ao Espírito Santo trazer esse discernimento e esse entendimento que muitas vezes nós humanos temos dificuldades de entender. Então, o primeiro caráter que nós vamos falar aqui é justiça. Justiça. Primeiro, ele é justo. Depois vai lá em Salmos 11:7, para você ver a justiça de Deus sendo manifestada, né? O segundo ponto de justiça, Deus, né? A punição divina de Deus não é porque Deus é mau, porque ele é, sabe, eu errei, ele vai jogar um raio. Não, Deus é amor e misericórdia. Mas a punição dele é justamente por isso, porque ele visa, na punição, um resgate, uma salvação. Ele não visa condenação, né? O humano por si só, em toda a sua história, sempre errou e sempre escolheu caminhos que não são divinos. O Senhor sempre mostrou as direções que Ele queria que nós humanos andássemos, e normalmente, na maioria das vezes, nós andamos na contramão da vontade de Deus. E mesmo assim, dentro dessa situação, o Senhor mandou o seu Filho. E não só mandou o seu Filho, mas depois que o seu Filho veio, fez tudo o que fez, entregou, pagou um alto preço para nos salvar e nos resgatar de um peso, né, de uma escravidão de pecado.
Ele ainda enviou o seu próprio Espírito, que antes no Antigo Testamento ficava sobre as pessoas que buscavam ao Senhor, sejam profetas, né, sacerdotes, mas esse Espírito ficava sobre, não dentro. E depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, e em Pentecostes, o Espírito Santo começou a habitar agora dentro de nós. O próprio poder de Deus, o poder bara que nós falamos, agora mora em nós. Olha o tamanho do poder que está em nós. Nós temos isso disponível nas nossas mãos e nós temos sim que buscar no Senhor usufruir disso. Não usufruir para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio orgulho, mas para aquilo que Ele planejou que nós vivêssemos. Essa é a ideia, da gente deixar cada vez mais de olhar para o nosso egoísmo, né, para as nossas coisas pequenas, tão, né, sem fundamento na maioria das vezes, para olhar para aquilo que é eterno. O plano de Deus é eterno. Então, um dos caráteres de Deus, né, principais é que Ele é justo, justiça. Outro, né, caráter muito evidente é amor e ira. Como que nós vamos agora explicar na mesma mesa, na mesma situação, amor e ira? Deus é amor e ira, lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá abrir. Naum. Vamos abrir enquanto eu estou abrindo aqui, você também vai abrindo aí, ó. Naum 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Olha a grandeza do Senhor. Mas ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. Ele sempre está disponível com a sua misericórdia, com a sua bondade, como está lá em Salmos 23, disponível para nós vivermos aquela realidade. Mas muitas pessoas continuam no caminho do erro, e o erro traz consequências, e não as consequências apenas do Senhor, mas consequências de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Todo abismo puxa outro abismo. Toda desonestidade traz sobre mim desonestidade. Toda semente que eu planto, nasce um fruto semelhante, né, daquele gênero, daquela semente que eu plantei. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto na minha área financeira e cuido da minha área financeira, Deus abençoa a minha área financeira. Se eu planto nos meus relacionamentos, se eu planto no meu trabalho, se eu planto em áreas que estão escassas, né? Existe uma escassez na nossa vida e a gente foca nelas, trabalha nelas e faz o melhor, vamos ter bons resultados, como também nós vamos ter maus resultados se nós deixarmos de lado, se nós fizermos errado, se nós darmos más respostas. A palavra dura suscita a ira. Como dizem Provérbios, a palavra dura suscita a ira. Então eu joguei uma semente, já estou colhendo fruto. Essa é uma realidade. Então aqui a gente vê que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais, jamais, o Senhor é justo, justiça. Ele jamais vai inocentar o culpado. Então, essa é a situação, o amor e a ira. Então Deus é amor, mas e ira? Ira é para os que se afastam de Deus. Os que se afastam dele. É uma criatura negando e abandonando para viver para si mesmo. Em Provérbios, né, nós vemos muitas realidades justamente dessa pessoa, na maioria das vezes colocada como um tolo. Como que o tolo vive? Quais são as consequências da vida de um tolo? E se fala muito sobre isso. E tolice é justamente isso. O Senhor disse, vá à direita. E aí eu estou virando para a esquerda. Isso é uma situação grave.
E não é uma situação de que Deus é ruim, pelo contrário, como diz a própria palavra, o pai que ama seu filho é o pai que corrige. O pai que não corrige o filho, o pai que não educa o filho, o pai que não mostra o que é certo, o que é errado, às vezes coloca de castigo. Esse pai não ama o filho, porque aquele que ama é aquele que dá um direcionamento, é o pai que dá uma correção. Este é o pai que ama, e esse é o nosso pai. Esse é o nosso pai. O terceiro ponto, onipotência. Onipotência. Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Deus pode tudo. Tudo, Ele pode tudo. Ele pode acabar de uma vez por todas com a pobreza do mundo, pode. Ele pode salvar, todo mundo de uma vez por todas, pode. Mas Ele não é totalitário, Ele não é arbitrário, Ele não passa por cima da vontade das pessoas. Não passa. Como diz lá em Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, eles são cavalheiros. Eles não vão invadir a nossa vida. Eles não vão nos obrigar a viver aquilo que nós não queremos viver. Nós temos que escolher a Deus. Ele vem até nós. Ele se mostra. Por muitas vezes nos abençoa, nos cura, faz coisas maravilhosas na nossa vida. E aí ficamos numa situação onde que nós temos que escolher. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Todos os dias nós temos essa escolha de seguir a Ele. Nós também temos a escolha de não seguir a Ele. Nós também temos. E aqueles que escolhem não seguir a Ele estão indo na contramão da vontade de Deus. Então, nós entendemos que Ele pode tudo, mas Ele se limita, Ele mesmo, à vontade do homem. Lá em 2 Timóteo 2,13 disse: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha, o homem tomando uma má decisão, mas ele continua sendo o que ele é. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu bênçãos sem medida na vida daqueles que obedecem à vontade dele. Se você quer viver bênçãos no Senhor, o segredo é: vamos obedecer a Ele. Como diz no Velho Testamento lá em Samuel, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. E por muitas vezes nós sacrificamos tudo que Deus já nos deu em Jesus por causa do nosso egoísmo, da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo. Então nós entendemos que se nós abraçarmos a vontade do Senhor, se nós buscarmos a vontade do Senhor, nós sim seremos muito, muito, muito abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas isso só é uma realidade para aqueles que obedecem à vontade dele. E o quarto e último ponto, a soberania. Deus é soberano. Ele é soberano como Criador. Ele criou tudo, seres, os elementos da terra, poderes, tudo foi criado por Ele. Ele é soberano como Senhor. Tudo está debaixo do seu domínio. Inclusive, por estar debaixo do seu domínio, em Gênesis ele entregou o domínio de todas as coisas que criou ao homem. E o homem logo perdeu tudo quando veio a desobedecer, a descumprir, a comer o fruto que não deveria. O problema não era o fruto, o problema era a desobediência de algo que Deus tinha instruído. E ele também é soberano como Redentor. Ele que é o único capaz de resgatar a sua criação e redimir das consequências do pecado.
todo pecado tem consequência. Não é porque hoje eu já sou cristão que posso pecar à vontade. Pelo contrário, as consequências de uma certa forma ficam até piores. Então, tudo que nós erramos tem consequências. Nós temos que entender isso, principalmente para sermos cristãos maduros. Para nós vivermos uma maturidade no Senhor, nós temos que entender que os nossos erros trazem sim consequências. E o Senhor, Ele é o único capaz de justamente nos redimir dessas consequências. Que é como diz na palavra, pecou, veja que tem agora um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Peça a Ele perdão, que Ele derrama sobre você o sangue que Ele derramou naquela cruz. Ele é capaz de purificar os nossos pecados. Então nós temos uma ponte de salvação e de redenção disponível. Mas não para aquele que peca, né? Eu quero fazer errado, né? Depois eu peço perdão. Não, você começa a perceber que essa pessoa não tem nem consciência de salvação, não tem consciência de obediência, de amor à vontade do Senhor. Quando nós erramos, no ato do erro, a gente já fica triste. Por quê? Porque não é algo que nós desejamos para nós. Não é uma realidade de um real filho de Deus, em processo de santificação, de transformação. Então nós vimos o caráter de Deus, né? Justo, Ele é justiça. O amor e a ira, onipotência e soberania. Agora a gente vai finalizar e na próxima aula nós vamos agora falar sobre Deus Filho Jesus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.